Muito bem, uma excelente noite para nós. Chegamos, daqui para frente é comigo. Seguimos juntos na programação ao vivo da Band, informação e prestação de serviços. Você pode chegar, fique à vontade, sinta-se em casa. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Imagens ao vivo agora de Taubaté, faz 25 graus na cidade neste momento. Sua mensagem vem pelo 997168021. Uma sexta-feira maravilhosa. Um beijo para as mamães da nossa região ligadas no Band Cidade. Domingão é o dia delas, hein? Imagens agora ao vivo de Aparecida, faz 26 graus na cidade neste momento. Essas são imagens ao vivo lá do Santuário Nacional. Faltam 9 minutos para 7 da noite, em frente. O plano de requalificação do centro de Taubaté, discutido pela Prefeitura, pode mudar o desenho da região com a ampliação das calçadas. Hoje, quem caminha por lá enfrenta espaços estreitos demais. Desviar de postes de iluminação, enfrentar desníveis pelo caminho em calçadas estreitas ou ser obrigado a passar pela rua devido à falta de espaços para os pedestres. Caminhar pelo centro de Taubaté é um risco em muitos trechos. É muito buraco, é muito mato, as calçadas todas cheias de buraco. Até a gente mesmo que é mais assim, que não é tão idosa, né? E escorrega na calçada, a calçada cheia de buraco. É horrível, tá muito feio mesmo Taubaté. E é justamente essa experiência de quem anda pelo centro que entra agora na discussão sobre o futuro da região. A Prefeitura de Taubaté estuda mudanças dentro do projeto de requalificação urbana. Entre elas, a possibilidade de ampliar as calçadas e reduzir espaço para os carros em algumas vias centrais. Para esse arquiteto e urbanista, a medida não é tão simples assim. Os benefícios no centro dependem de uma mudança geral na cidade. Você tem que tirar toda a fiação, você tem que reestruturar. Você tem que criar bolsões de estacionamento, você tem que redirecionar o trânsito, tem que dar prioridade ao transporte coletivo. Então, sim, o transporte coletivo podia passar por onde o carro não passa. Então, você tem que redesenhar com um plano, e esse é um plano de médio e longo prazo. O tema foi discutido recentemente em audiência pública sobre alterações no plano diretor da cidade. O Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, defende mudanças capazes de atrair novamente os consumidores, além de manter as lojas abertas no centro. Nos últimos anos, a violência e a falta de estrutura fizeram o consumidor desaparecer e muita gente fechar as portas. Trazer gente, né, morando aqui, trabalhando, né, a prefeitura poderia muito bem colocar uma parte da prefeitura aqui no centro, ocupar algum desses espaços vazios. Isso movimenta o comércio, movimenta restaurante. Isso muda a vida. Então é o que a gente aguarda e se isso acontecer vai ser muito bom para a cidade. Segundo a Prefeitura, o projeto ainda está em fase de discussão e novas audiências públicas devem acontecer antes da definição das mudanças. A gente tem que priorizar o pedestre, as pessoas é a prioridade da cidade, né? A gente não pode pensar a cidade sem valorizar o pedestre, só que isso precisa de um plano diretor geral que a cidade não tem. E mesmo nessas discussões que a gente tem visto aí na cidade, esses planos são meramente uma carta de intenções, não é um plano. Enquanto o debate continua, caminhar pelo centro exige cuidado. Se você for andar, você nem consegue. Então é muito estreita mesmo. Eu acho que é uma coisa que era legal rever, né? Sinceramente, cá entre nós, a situação das calçadas em muitos lugares em Taubaté chega a ser absurda. Em muitos espaços, elas praticamente são inexistentes, o que complica a situação do pedestre, que é prioridade no trânsito, né? Um morador de São José dos Campos relatou que após lavar as roupas da filha com produtos da marca IP, a menina apresentou uma alergia na pele. Na mira da Anvisa, o lote com final 1 foi recolhido. Foi depois de usar roupas lavadas com os produtos da marca que a filha da Ingrid, de apenas 6 anos, começou a ter sintomas como manchas vermelhas pelo corpo, febre e dor de cabeça. Até então eu achava que era alguma questão respiratória, algum vírus, assim. Ela se deitou e já acordou cheia de urticárias. Levei ela para pronto atendimento. Lá eles disseram que era uma reação alérgica, mas não dava para saber o quê. Quando eu vi a notícia falando a respeito do recall. E aí eu fui ver e era justamente os produtos que eu tinha comprado na quinta. Então eu comprei, lavei as roupas, elas secaram e ela usou na sexta. Ingrid tentou contato com a empresa fabricante do produto, mas ainda não teve retorno.
Ontem, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de produtos da marca IP. São detergentes, sabão líquido para roupas e desinfetantes de lotes com numeração final 1. Após uma avaliação, a Anvisa identificou falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle, com possibilidade de contaminação microbiológica. Esta dermatologista explica os riscos do contato desse tipo de produto com a pele. É muito perigoso, porque quem tem a dermatite irritativa de contato, ela está mais exposta a esses produtos que têm algum problema ou que sejam mais irritativos. As pessoas atópicas têm que tomar muito mais cuidado. E as que não são atópicas também correm o risco de desencadear um processo irritativo na pele. Aqui nesse supermercado, na zona norte de São José dos Campos, os produtos da marca já foram retirados das prateleiras. Isso aconteceu na tarde desta quinta-feira, assim que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou que fosse suspendida a fabricação e também a circulação desses produtos no Brasil. Nos corredores do estabelecimento, mesmo após a retirada do lote suspeito, os consumidores sentem receio ao comprar produtos de limpeza. Já vou pegar outra marca porque, pode ser que seja algum problema sério, então melhor evitar, Para essa semana, todo próximo mês, realmente o consumidor vai ficar com muito receio. Não se consegue paz nem para lavar uma roupa e uma louça, hein, minha senhora? Em comunicado, a IP informou que colabora com a Anvisa e conduz as ações com prioridade, responsabilidade e transparência. Segundo a fabricante, análises técnicas e avaliações complementares ainda são realizadas com laudos independentes. Hoje a Embraer, com sede em São José dos Campos, divulgou que fechou o primeiro trimestre de 2026 com 1 bilhão e 400 milhões de dólares em receitas. Este é o maior patamar alcançado pela empresa num primeiro trimestre. É um recorde histórico. Comparado ao ano passado, o crescimento foi de 31%. Os setores de defesa e segurança e da aviação civil foram os responsáveis por essa alta. Nos 3 primeiros meses de 2025, a Embraer entregou 44 aeronaves. Nos 3 primeiros meses de 2026, 44 aeronaves foram entregues, o que corresponde a este registro histórico da Embraer. Hoje a EDP assinou a renovação da concessão de distribuição de energia aqui para a nossa região. No estado de São Paulo inteiro, a empresa promete 5 bilhões de reais em investimentos até 2030. O contrato vale pelos próximos 30 anos. O evento de assinatura foi em Brasília e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em frente com o Band Cidade desta sexta-feira, Expresso de Notícias. Moradores do Bosque dos Eucaliptos e dos Jardins Estoril, Portugal e Del Rey recebem ações da Operação Casa Limpa em São José dos Campos. Equipes da Prefeitura vão percorrer as ruas da região neste sábado, entre 7 da manhã e meio-dia. Itens que podem servir de criadouros para Aedes aegypti devem ser descartados para retirada. Só este ano a Operação Casa Limpa já recolheu mais de 10 toneladas de materiais. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que o rendimento médio mensal dos brasileiros foi de R$ 3.367 no ano passado. Isso quando somadas todas as fontes de renda, o resultado representa um crescimento de 5,4% comparado a 2024. Hoje, o hacker Walter Delgatti deixou a penitenciária 2 de Potim. Ele teve a progressão de pena autorizada pela Justiça e vai cumprir agora em regime aberto. Delgatti está preso desde 2023, após invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Delgatti também já havia passado pela penitenciária dos Famosos em Tremembé. Este deve ser o fim de semana mais gelado do ano, com a maior queda de temperatura registrada até agora. E o que combina com esse friozinho, hein? Um cafezinho, um caldo, um bolo quentinho, recheado, maravilha. Duda Vasconcelos chega mais aqui com a gente. Nada mal, hein, Duda? Para uma sexta-feira, esse cardápio maravilhoso para esquentar um cadinho. Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade.
Oi, Otávio, ótima noite para você, para quem nos acompanha nessa sexta-feira. Nesse momento aqui em São José dos Campos faz 25 graus, mas a temperatura já vai começar a cair drasticamente nessa madrugada. O auge do frio vai chegar no domingo, Dia das Mães. É uma massa de ar polar que está vindo da Antártica e vai pegar toda a região sul e sudeste do nosso país. Aqui no sudeste, no estado de São Paulo, as mínimas podem ficar entre os 0 e 5 graus. É muito frio, domingo de Dia das Mães, com frio e frio, como você falou, combina com comilança. Eu estou aqui numa cafeteria no centro de São José dos Campos, na Avenida 9 de Julho, e eles já estão com um cardápio especial preparado para o frio, que abre o paladar, ó. Tá chegando aqui para mim um chocolate quente com marshmallow. Eu peguei alguma das especialidades para o friozinho. Tem um caldo verde maravilhoso. Tem ovos rancheiros, é um ovo estalado, cozido no molho de tomate. Esse bolo aqui não tem nem muito o que falar, com um brigadeiro quente e esse chocolate quente maravilhoso que me chegou agora. Bom, segundo a previsão do tempo, o frio começa a ficar mais intenso já na noite de hoje. Foi um dia de muito calor, já está esfriando. 25 graus ainda está calor, mas vai começar a cair muito rapidamente as temperaturas em todo o Vale do Paraíba. E até o dia 13 de maio, essa massa de ar polar deve ficar aqui em cima da região. O frio mais intenso está previsto para o domingo, tá aí uma baita oportunidade. Dia das Mães, ó, trazer ela para tomar um café, com uma sopinha, um bolinho quente, um chocolate quente. Quem vai passar este fim de semana na Serra da Mantiqueira, tá feito. Porque ir para a Serra é para curtir o friozinho. Campos do Jordão deve ter temperaturas perto ali dos 10 graus. Precisa tirar o casaco do armário, o cachecol do armário. E como você falou, finalmente o frio chegando em 2026, né, Otávio? Foi um ano que começou muito quente, até agora a gente está no outono, um outono muito mais quente do que o normal. Mas agora quem reclamou do calor já pode não reclamar mais, que a partir de hoje começa a ficar frio. Agora eu vou me esquentar, já curtir essas delícias por aqui, Otávio. Ficamos aqui, Vande Venino e eu, ó, de boca aberta com essas delícias que a Duda Vasconcelos mostrou pra gente. A Duda falou, inclusive, do pessoal que pode optar por subir a serra para curtir o Dia das Mães. E a gente vai conferir agora como é que está o movimento das principais estradas que cortam a nossa região. Sextou, né, minha gente? Pessoal com o pé na estrada aí para curtir o fim de semana, a folga. Quem traz as informações ao vivo para a gente com esse panorama, o raio-x das estradas, é o nosso querido Vande Venino. Atualiza a vida do motorista para a gente. Vande, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal de casa. Olha, pela rodovia Presidente Dutra, trânsito intenso e pontos congestionados entre Pindamonhangaba e Taubaté, do quilômetro 98 ao quilômetro 116, pista sentido São Paulo da Dutra, devido ao excesso de veículos e também reflexo de um acidente que ocorreu hoje à tarde lá no trecho de Pinda. Ainda pela Dutra, sentido São Paulo, em São José dos Campos, pela pista expressa tem trânsito carregado e pontos congestionados do 145, viaduto da via Cambuí, até o 147, sentido capital, São José dos Campos. Já no sentido Rio de Janeiro da Dutra, trânsito intenso, quilômetro 149 ao 148, também em São José, pela pista marginal, devido ao alto fluxo de veículos. No sentido ao Rio de Janeiro da Dutra, em Taubaté, trânsito intenso pela pista expressa, quilômetro 118, ali na aproximação à saída para a rodovia Carvalho Pinto, até o quilômetro 105, isso devido ao alto fluxo de veículos. Pela rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, câmeras do quilômetro 67 em São Luís do Paraitinga, 93 a chegada a Ubatuba, mostrando trânsito intenso em ambos os sentidos. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, as câmeras que monitoram o 31 trecho de serra, mostrando trânsito intenso nos dois sentidos nesse começo de noite. Travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, com 7 embarcações operando neste momento, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vande, pelas informações. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades em farmácias municipais. Durante a fiscalização, auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo identificaram irregularidades como tetos com forros caídos, sinais de mofo, risco de entrada de animais em áreas onde os remédios são guardados e uma lista de medicamentos em falta. Entre os locais com problemas está a Farmácia Municipal de Jacareí.
Não consegui porque diz que não tem esse remédio. Diz que esse remédio está em falta. A farmácia municipal de Jacareí fica no bairro Jardim Paraíba e atende moradores de toda a cidade. Por aqui, a sala de espera comporta 120 pessoas, que vêm de segunda a sexta-feira retirar medicamentos de uso contínuo, como para hipertensão, diabetes e asma. Muita burocracia, né, para você poder conseguir tomar os remédios, né? Tive falta, sim, a insulina. A insulina eu tive falta uma vez. Aí eu precisei revirar o centro de Jacareí, comprar na farmácia, comprei 2 vidrinhos, paguei R$45 cada um, 2 vidrinhos com 10 ml. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, as irregularidades encontradas em Jacareí fazem parte de uma ação realizada em 300 cidades paulistas. Isso é muito grave, é um prejuízo para a população. Por nota, a Prefeitura de Jacareí informou que intervenções estruturais no imóvel já estão previstas e que o índice de falta de medicamentos corresponde a 3% com relação ao total de remédios ofertados pelo município. É a sua participação aqui no Band Cidade. Conversa comigo, manda o seu recado para cá. O nosso número é o 99716-8021. Bora conversar um cadinho com o Marcial, que fala comigo lá de Pindamonhangaba. Boa noite, Otávio. Quero parabenizar minha mãe Isaura através do seu programa. Que Deus abençoe a todas as mamães e principalmente a minha. Dona Isaura, beijo grande, linda demais. Feliz Dia das Mamães para as mamães da nossa região. Walter Lemes. Boa noite, Otávio. Manu de Moreira César curtindo uma praia com a mamãe Jaqueline. Abraço a todas as mamães. Que mordomia, hein? Olha só, aproveitando o último refresco, né? Porque vem o frio por aí. E o que você faria se encontrasse um bichão desse pela frente, hein? Olha só, uma onça parda foi flagrada por câmeras de monitoramento numa área rural de Tremembé. O registro é do nosso querido Juliano Marques Gomes, que mandou esse registro pra gente de uma onça parda lá em Tremembé. Bichão, hein? Dá medo. É isso aí. Minha gente, vamos para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta com mais informações da nossa região. Você continua comigo nessa sexta-feira ligado aqui no Band Cidade. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Hoje é dia 8 e você já sabe, é o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. Um dia perfeito para você conhecer a nossa mega loja na Avenida Jabaquara, 2440, na estação São Judas do metrô. Na loja, no site ultrafarma.com, no aplicativo, você vai economizar muito com os maiores descontos do Brasil, eu garanto. Chegou em São José dos Campos a cidade Sete Sóis, Vistas do Vale, a Smart Cidade da MRV. Tudo a uma caminhada de distância. Imagine ter um AP em meio à área verde, integrado com serviços e lazer completos. Um lugar planejado e seguro, com mais mobilidade para sua família. E se a luz do sol é para todos, morar na Smart Cidade da MRV também pode ser. Tudo que você sempre sonhou para morar, agora em São José dos Campos, cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da MRV. Ô mãe, vou te contar um segredo. O Vale Cap especial do Dia das Mães tem 800 mil. 800 mil? Eu vou contar pra minha mãe também. Agora você já sabe. Compre já o seu. Vamos que o sorteio é domingo. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. Além de concorrer ao Giro da Sorte primeiro, segundo e terceiro sorteio, você concorre a 800 mil reais no quarto sorteio. Vale Cap, ajude e concorra. Todos os sábados no programa Manhã na Band, você confere o quadro Mulheres à Obra com Natália Rico. O projeto Mulheres à Obra surgiu para dar voz, vez, protagonismo às mulheres que atuam no segmento da construção civil. Conheça histórias de mulheres que se destacam no mercado da construção. Mulheres à Obra. Oferecimento Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas no Urbanova, em São José.
Essa semana você viu muitas novidades aqui no BC, né? E hoje a gente chega com mais uma. O Antônio Carmo estreia um novo quadro sempre às sextas-feiras aqui no Band Cidade. É o Histórias da Copa. Hoje o Carmo vai revisitar as memórias do primeiro título da nossa seleção brasileira e também fala da coroação do Rei Pelé, né, Carmo? Boa noite. Boa noite, Otávio Baldin, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Exatamente, Otávio Baldin, a partir de hoje, toda sexta-feira, eu vou falar aqui de Copa do Mundo, vou contar um pouco de história. E você lembrou aí a Copa do Mundo de 1958, primeiro título conquistado pelo Brasil na Suécia, final contra os donos da casa, contra a Suécia, quando surgiu o Pelé. O Pelé era reserva na seleção, garoto, 17 anos, e quando ele entrou, o Brasil andou claudicando ali. Aí o técnico Vicente Fiola colocou o Mané Garrincha e o Pelé. Tirou o Joel, que era o ponto direito, o Dida, que era o meia, e com o Mané Garrincha e Pelé o Brasil deslanchou. Aliás, o Brasil nunca perdeu um jogo quando Pelé e Mané Garrincha jogaram juntos. E o Pelé aí, já nas quartas de final, contra a seleção de País de Gales, o Brasil ganhou por 1-0. Ele fez um gol maravilhoso, dando aquele chapéuzinho no back. Semifinal 5-2 em cima da França. Pelé marcou 3 gols e depois, na grande final, contra a seleção da Suécia, mais 2 gols do Pelé. E aí ele foi aclamado rei do futebol. Ali surgiu o rei do futebol. Com apenas 17 anos de idade, Pelé começava a brilhar e a gente depois conheceu toda a carreira. Primeiro título do Brasil, 1958 na Suécia, claro, com a marca registrada do Rei Pelé. Semana que vem eu volto para a gente contar um pouco mais de histórias. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo. Não é à toa que esse cara é enciclopédia do futebol, do esporte do Vale do Paraíba. Muitas curiosidades ao longo das próximas semanas da Copa do Mundo. Beijo grande, Carmo. Seu recado vem pelo 997168021. Você conversa comigo, manda seu recado para cá. Vamos conversar com mais mamães e filhos também. Isabel, em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Eu e minha mamãe, Maria Aparecida. Beijo grande. Olha só, ligadinhas com a gente. Feliz Dia das Mães. Adilson Vieira, em Guarulhos. Boa noite, Otávio. Primeiro Dia das Mães. Sem minha mãe, Terezinha, Jesus do Nascimento. Meus sentimentos, Adilson. Fica uma dor e um enorme vazio na gente, né? Mas elas estão lá no céu, olhando por nós. Fátima, em Taubaté. Boa noite, Otávio. Eu e meus filhos, infelizmente minha mãe se foi há 15 anos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Fátima, beijo grande para você. Uma missão bonita, a maternidade, né? Partiu para a dica do nosso fim de semana com a nossa querida Thaís Pérez, direto do Band Vale Pop. Fala, Thaís, boa noite. Oi, Otávio, tudo bom? Final de semana de muito swing e ritmo em São José dos Campos. O Teatro Colinas vai receber a banda Serial Funkers no sábado, às 9 da noite. Um show que vai trazer clássicos da música nacional e internacional com releituras que só eles sabem fazer. E tem convite direto da banda, olha só. É um show especial onde você vai se emocionar, se divertir, cantar, dançar e reviver os grandes sucessos da música brasileira e internacional. Eu fiquei de olho ali na Duda Vasconcelos com o cafezinho dela, nessas temperaturas que vão cair. Enquanto eu fico aqui com o meu cafezinho, você continua daí porque eu volto já já com mais informações da nossa região. Band Cidade volta em instantes. Até já. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. Neste domingo, no programa A Voz do Trabalhador, converso com Hélia Gonçalves, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, sobre o cenário de acidentes, doenças e mortes no trabalho no Brasil. Não perca! A Voz do Trabalhador, domingo, 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Excelência, um ingrediente que há 90 anos faz parte da nossa receita. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração. Hoje é dia 8 e você já sabe, é o dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. Um dia perfeito para você conhecer a nossa mega loja na Avenida Jabaquara, 2440, na estação São Judas do metrô. Na loja, no site ultrafarma.com, no aplicativo, você vai economizar muito.
com os maiores descontos do Brasil, eu garanto. Elô Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elô Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elô Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Todos os sábados no programa Manhã na Band, você confere o quadro Mulheres à Obra com Natália Rico. O projeto Mulheres à Obra surgiu para dar voz, vez, protagonismo às mulheres que atuam no segmento da construção civil. Conheça histórias de mulheres que se destacam no mercado da construção. Mulheres à Obra. Oferecimento Elô Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elô Tintas no Urbanova, em São José. Hoje, no Dia das Mães, a gente conta a história de uma mulher que precisou ser forte demais. Para salvar a vida do filho, ela enfrentou uma luta para conseguir na justiça um remédio milionário. Hoje o Arthur brinca, joga bola com o irmão e vive a infância como toda criança merece viver. Mas nem sempre foi assim. Há pouco tempo, a família enfrentava uma corrida desesperada contra o tempo para salvar a vida do menino. Quando a gente descobriu a doença, o médico desenganou meu filho e falou que não tinha o que fazer, que era a gente esperar, que não tinha o que fazer, e falou isso na frente dele. Arthur foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara e progressiva que afeta os músculos do corpo. Sem tratamento, a condição pode comprometer os movimentos, atingir órgãos vitais e reduzir drasticamente a expectativa de vida. O medicamento que poderia desacelerar a doença custava 17 milhões de reais e precisava ser aplicado antes de uma idade limite. Enquanto buscava ajuda na justiça, a Karen tentava encontrar forças para não desistir, mas elas vinham justamente de quem mais precisava dela. Ele tinha muita certeza de que ele ia tomar o medicamento. Então a fé que tem no coraçãozinho dele moveu a família inteira, moveu todo mundo. Então a gente não tinha como desistir. Foi justamente nessa corrida contra o tempo que a família conseguiu uma decisão favorável para o tratamento do Arthur. A mobilização nas redes sociais e a repercussão do caso ajudaram a dar visibilidade à situação. Hoje, depois da aplicação da medicação, a família já percebe mudanças na rotina e acompanha de perto a evolução do menino. Conquistando força, mobilidade, agilidade, correr, que ele não corria, brincar, subir escada com facilidade. Então, assim, é muita conquista, então é muita alegria. É muita alegria, é um coração que todo dia agradece a Deus. No Dia das Mães, a comemoração dentro dessa casa ganhou um significado diferente. Não por causa de presentes, flores ou homenagens, mas pela chance de continuar construindo memórias ao lado do filho. Meu filho é fruto de milagre. O que aconteceu com ele eu vejo como um milagre. Mães são seres incríveis demais, fantásticos. A maternidade é uma bênção, né? Um beijo para minha mamãe que está lá no céu, Solange. Beijo também para Clélia, minha mamãe lá em Cruzeiro. E para todas as mamães do nosso Vale do Paraíba, da nossa região, que nos acompanha todos os dias. Mamães, feliz dia. Vem aí o Jornal da Band com os principais fatos do Brasil e do mundo. Bom fim de semana para nós. Vamos aproveitar com muita responsabilidade, muito juízo. Segundona, estamos de volta com mais notícias aqui da nossa região. Hoje a gente se despede com imagens de Pindamonhangaba. É um voo pela cidade da nossa região. Olha só a entrada da cidade, que bonitona, hein? Boa noite, bom final de semana, beijo.